convidar a Cristiane a fazer a prece inicial. Encarnados e desencarnados aqui nessa bela noite de hoje, né? E como é bom nos reunirmos em torno do Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que é luz e que liberta. Assim que passamos por aquela porta, tocamos solo sagrado. O Grupo Espírita Os Caminheiros, o Posto de Socorro Os Caminheiros, é um oásis em meio a tanta escuridão. Então ninguém passa por aquela porta, ninguém chega até aqui, nenhum de nós, por acaso. Então vamos serenando nossos pensamentos, acalmando nossos corações, descruzando braços, pernas, vamos fechando nossos olhos, entrando em sintonia com Deus Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia. Vamos nos colocando aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre. Gratidão, Senhor. Gratidão por mais este dia, gratidão por mais esta oportunidade de servir, Senhor. Aqui suplicamos o amparo, a assistência, a força e a luz, os círculos de defesa, amparo e proteção desta casa de amor e caridade, o amparo a todos os médiuns, a todos os pacientes, aos que estão aqui encarnados e desencarnados e a todos os nossos irmãos conectados conosco através das redes sociais. Mestre, confiamos na Tua presença viva no meio de nós e oramos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. É assim, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria, Mãe Santíssima, de Anália Franco, a mentora, coordenadora deste posto de socorro, damos por aberto mais um trabalho de amor e caridade. Que assim seja. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Ó Deus bom, ó Deus grande que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Bem, meus irmãos, nesta noite de hoje nós temos aí a grata satisfação de estar recebendo nosso querido irmão Lucas Gabriel. É lá do Centro Espírita Amor e Caridade, Vicente Paulo, tem visto ele lá nesses centros aí. Mas, na realidade, eu conheci ele desde de garoto. Então, é com alegria, Lucas, que eu te convido para que você venha estar aqui e fazer uso da palavra. Um pouco sobre mediunidade com Jesus. E falar sobre mediunidade é também falar sobre evangelho, sobre a prática do amor, sobre doação. Para isso eu começo fazendo a leitura do livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier.
Capítulo 24. O aviso oportuno. Não há maior alegria que a de doutrinar os espíritos perturbados, dizia Noé Silva, austero orientador de antiga instituição destinada à caridade. E não existe para mim lição maior que a dos campeões da mentira e da treva, quando desferem gritos de dor ante a realidade. Com a volúpia do pescador que recolhe o peixe, depois de longa expectativa, exclamava gritante: afinal de contas, outro destino não poderiam esperar os sacripantas do mundo, agarrados ao ouro e aos prazeres, senão os padecimentos atrozes da incompreensão, além da morte. Sorrindo triunfante, dizia: e acima de tudo devem agradecer a Deus a possibilidade de encontrarem a minha palavra sincera e clara. Tenho bastante paciência para aturá-los e conduzi-los para a luz. Era assim o rígido mentor das sessões, alma franca e rude, demasiadamente convencido quanto aos próprios méritos. Mas, na vida comum, Noé Silva transformava a lealdade em vestimenta agressiva. Junto dele respirava-se uma atmosfera pesada, como se estivesse repleta de espinhos invisíveis. Analfabeto da gentileza, atirava os pensamentos que lhe vinham à cabeça, qual se houvera recebido do céu a triste missão de salientar os defeitos do próximo. A palavra dele era uma chuva de pedras. Se um companheiro demorava-se para a reunião, ele clamava colérico: o que está fazendo esse hipócrita retardado? Se um médium não conseguia recursos para interpretar com segurança as tarefas que lhe cabiam nos trabalhos de assistência, indagava irritado: que faltas terá cometido esse infeliz? Se o condutor do ônibus parecia vacilar em certos momentos, reclamava impossível: desgraçado, cumpra o seu dever. Se o rapaz de serviço no café cometia qualquer leve deslize, protestava exigente: moço, veja lá onde tem a cabeça. O senhor permanece aqui para servir. E se alguém lhe trazia alguma confidência dolorosa, buscando entendimento e consolo, repetia severo: meu irmão, quem planta, colhe. Você não estaria sofrendo se não houvesse praticado o mal. Na via pública não hesitava. Se algum transeunte lhe impedia o passo rápido, dava serviço aos cotovelos e em seus trabalhos profissionais, era sobejamente conhecido pelas palavras fortes com que despejava a sua vocação de fazer inimigos. Se um irmão lhe exprobava o procedimento, respondia célere: se essa gente não puder entender-me as boas intenções, esperá-la-ei nas minhas preces. Depois da morte, todas as pessoas compreendem a verdade. O tempo passava infatigável, quando, no 20º aniversário do agrupamento em que ele dirigia, um dos orientadores desencarnados se manifestou, em sinal de regozijo, felicitando a todos. Um carinho ali, um abraço aqui, o amigo espiritual confortava os presentes, mas em se despedindo, sem dizer nenhuma palavra ao mentor da casa, Noé, desapontado, perguntou ansiosamente: e para mim, meu irmão, não há qualquer mensagem? O visitante sorriu e falou bem-humorado: tenho sim, tenho um recado para o seu coração. Não espere a morte para extinguir os desafetos. Cultive a plantação da simpatia. Desde hoje, a nossa fé representa a doutrina do amor e a cordialidade é o princípio dela. Não se esqueça do verbo silencioso, do bom exemplo, das lições de renúncia e dos ensinamentos vivos com adequadas demonstrações. Se você estima o espiritismo prático, não ouvide o espiritismo praticado. Você está sempre disposto a doutrinar os ignorantes e os infelizes do espaço, mas está superlotando o seu espaço mental com adversários que esperam gostosamente o tempo de doutriná-lo. E num gesto de carinhosa fraternidade, arrematou em seguida com uma pequena pausa: Noé, esvazie o cálice de fel desde agora, diminua a reprovação e reduza a extensão do espinheiral,
O nosso problema, meu caro, é o de não encher. A sessão foi encerrada. E enquanto os companheiros permutavam expressões de júbilo, o arrojado doutrinador, com a cabeça mergulhada nas mãos, permaneceu sozinho sentado à mesa, pensando e pensando. Essa obra é muito interessante. Contos e Apólogos traz muitas histórias, algumas sobre Jesus. Eu gosto particularmente dessa para falar um pouco sobre mediunidade. E aí vocês podem me perguntar, o que tem a ver mediunidade com a atuação desse nosso irmão? Em primeiro ponto, nós podemos pensar, justamente por ele ser um esclarecedor de uma reunião mediúnica, por este nosso personagem ser um trabalhador de uma reunião mediúnica especificamente. Mas indo mais além, nós começamos a ver que este nosso personagem pode exemplificar muitos de nós em muitos trabalhos da Casa Espírita, em muitos trabalhos da nossa vida pessoal. E é importante nós lembrarmos, nós não somos médiuns apenas dentro das instituições que nós frequentamos, que nós participamos. Nós somos médiuns no lar, nós somos médiuns no trabalho, nós somos médiuns na escola. E é por isso mesmo que essa história vem nos mostrar a necessidade de aprendermos a trabalhar a mediunidade com o Evangelho de Jesus. A partir do momento em que nós nos dispusemos a trabalhar, seja nesta encarnação, ou seja, em compromissos passados, nós começamos a divisar fronteiras diferentes entre a matéria e entre o espírito. Todos nós somos médiuns. Kardec já nos trazia essa resposta da fala dos próprios espíritos, alguns com maior ou menor grau de percepção, mas todos nós o somos. E é por isso mesmo que devemos entender que a prática da mediunidade, ela acontece não somente dentro da casa espírita, mas em qualquer lugar que nós estejamos. Devemos lembrar também que nós não somos proprietários da mediunidade. A doutrina espírita não tem a chancela de Kardec, né? A partir do momento que Kardec escreve o livro dos médiuns, a mediunidade pertence só à doutrina espírita. Não. Nós sabemos que a humanidade conhece a mediunidade há milênios, né? Com Kardec, nós temos uma das formas de compreender a mediunidade, não a única forma. E temos uma leitura a respeito do plano espiritual. E é por isso que nós, que já erramos muito em outras encarnações, quando nos comprometemos nesta ou nas próximas a trabalhar com a mediunidade, saibamos que é preciso que nós trabalhemos em favor do bem. O grande, porém, é que a mediunidade ela é um dom físico. Ela é uma faculdade física que está presente no nosso corpo físico e que reverbera no nosso corpo espiritual. Essa faculdade física, que nós podemos dizer que ela é congênita, nasce conosco, né? E também pode ser hereditária, ela independe da evolução daquele indivíduo. Ela independe da evolução daquele ser. É possível que a pessoa seja médium, que tem uma grande intuição ou que tem uma grande faculdade mediúnica, sem ter nenhuma moral, sem ter nenhuma percepção do certo e do errado. Lucas, mas é possível que um psicopata que não sabe distinguir o certo e o errado seja um excelente médium? Sim, é possível. Porque esse mecanismo, ele independe da capacidade moral. Ele independe da fibra moral daquele que o possui. E é por isso mesmo que, quando nós, dentro da doutrina espírita, começamos a estudar a necessidade da prática da mediunidade com o Evangelho de Jesus, começamos a perceber que essa educação moral se torna cada vez mais importante para o médium em aprendizado. O Divaldo Pereira Franco tem uma frase muito interessante, que ele fala que praticamente todos nós, médiuns, somos bastante devedores na natureza, seja na natureza do trabalho, seja na natureza da divulgação.
Alguma coisa no nosso passado nos agrega a necessidade de trabalho, e é por isso mesmo que viemos através deste convite, entre aspas, para que nós trabalhemos com suavidade a nossa capacidade de auxiliar aos espíritos, nossa capacidade de nos comunicarmos, a fim de que consigamos melhorar a nós mesmos e também nesse processo praticar a caridade, auxiliar os que se encontram no nosso caminho. Muitas vezes as pessoas entendem a mediunidade como uma provação, como até mesmo uma expiação, algo que é imposto àquele indivíduo e que você vai sofrer com aquele dom que você possui, como se Deus fosse um justiceiro que estivesse utilizando de mecanismos para apenas nos punir. Quando, na verdade, aquilo que nós passamos é o resultado das nossas próprias escolhas. Mas, de forma alguma, a mediunidade, os dons que a mediunidade pode nos trazer, são punições divinas. São, pelo contrário, bênçãos que são trazidas a todos nós. E quanto mais nós praticamos, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos quanto nós nos equilibramos a mais, quanto nós melhoramos na nossa prática. E mais ainda, a partir do momento em que conseguimos colocar a prática do Evangelho neste trabalho, conseguimos atravessar uma grande fronteira. Tem aqui um caso para contar para vocês de um determinado trabalho mediúnico que é feito nas casas espíritas, que nós chamamos de desobsessão. A reunião de desobsessão é uma reunião que é feita através do diálogo, de espíritos encarnados com espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados conversam, tem através da psicofonia a fala pelo médium, e o espírito do esclarecedor, que está encarnado, conversa e auxilia aqueles irmãos que estão em sofrimento, e nós chamamos de desobsessão, porque grande parte dos espíritos que estão se comunicando são obsessores, espíritos que obsidiam a outras pessoas ou a si mesmos. Nesse processo de desobsessão, é muito importante que o médium que recebe aquele espírito, ele tenha muito amor no seu coração. Imaginem um pronto-socorro onde os enfermeiros, os médicos, os paramédicos dão as costas para as pessoas que entram ali sangrando, que entram ali machucadas, ao invés de darem ali os seus primeiros socorros, né? Como é que as pessoas se sentiriam ao ser esquecidas, ao serem ignoradas? Para o espírito que está comunicando, esse primeiro contato com o médium é muito importante, porque ele vai sentir aquilo que o médium sente, da mesma forma que o médium sente aquilo que o espírito sente. Se o médium é uma pessoa equilibrada, se o médium é uma pessoa saudável, se ele é uma pessoa que deseja o bem a todos, seu campo mental estará repleto de boas vibrações, estará repleto de bons pensamentos. É como quando a gente abraça aquela pessoa querida que nos ama de verdade e você sente de volta aquela energia boa. É assim que os espíritos descrevem que se sentem quando se encontram próximo a um médium que tem uma boa carga de energia. Mesmo que o espírito esteja numa perturbação muito grande, mesmo que ele esteja chorando, sofrendo, sem saber o que está acontecendo com ele naquele momento, aquele frescor de uma energia positiva o envolve. Então, nesse momento, a gente entende que esse primeiro passo da acolhida é muito importante e precisa ser natural. Eu não finjo ser uma boa pessoa para os espíritos, não. Aqui na Terra, às vezes, nós fingimos, né? A gente cumprimenta pessoas que nós não gostamos, nós temos falsos sorrisos. No carnal, nós ainda conseguimos fingir, mas para os espíritos, não. Porque a vibração a gente não finge. Aquilo que nós somos do ponto de vista espiritual se reflete a nossa imagem
do ponto de vista espiritual. Quem nos enxerga em espírito sabe como nós realmente somos, sabe o que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos nos envolve, aquilo que nós sentimos nos envolve. Ou seja, esse momento de acolhida é muito importante. E para quem conhece o trabalho de desobsessão, sabe que o médium que está dando a chamada passividade, né, que está em psicofonia ou psicografia, ele não deve conversar mentalmente com o espírito. Ele precisa permitir que o espírito fale através dele, que utilize o seu corpo como instrumento, mas não é recomendado que ele dialogue com aquele espírito. Por quê? Porque a segunda pessoa que fará o diálogo é o esclarecedor. Justamente o que o nosso personagem aqui da história faz. A pessoa que conversa com os espíritos. Prefiro chamar de esclarecedor ao invés de doutrinador, que algumas literaturas colocam, porque é mais fácil nós compreendermos a pessoa que dialoga, que traz esclarecimento, e nós nos colocarmos lado a lado daquele que está sofrendo, do que nós impormos através de uma ideia doutrinária a nossa verdade, a nossa única vontade. A palavra ela tem força. E o esclarecedor ele vai agir em favor daquele irmão que está sofrendo. Mas vocês concordam comigo que, para empreender um diálogo, eu preciso ter duas vozes? Alguém fala e outra pessoa escuta. É muito difícil você conversar com alguém que está gritando. É muito difícil você conversar com alguém que não quer te ouvir. É muito difícil você ser compreendido se a pessoa fala em outra língua. Ou seja, esta pessoa que vem esclarecer em nome da doutrina, também é um médium intuitivo, e ele precisa, nesse momento, ter muita paciência, porque aquele irmão está sofrendo, aquele irmão está com dor. Tudo que aquele irmão quer ouvir é uma frase de acalento, é uma frase que o acalme. Você entra no pronto-socorro, você quer um analgésico para reduzir a sua dor, né? Você quer um ponto para fechar ali o corte que você fez, você quer uma solução para o seu problema, né? Você não quer um chá de cadeira para você ficar horas esperando e o médico que nem olha na sua cara. Então, nós, ao acolhermos os espíritos, precisamos dessa paciência. E nesse diálogo empreendido, é muito importante que nós nos coloquemos no lugar do outro. E aí começa a grande dificuldade da tarefa do Evangelho. Eu entender que todos nós erramos. Todos nós fazemos algo de ruim. Seja o pior dos ladrões, o pior dos criminosos, eu poderia estar no lugar dele e fazendo coisas muito piores. E aí a gente pode dizer, nossa, mas eu não seria nunca capaz de fazer aquilo que ele fez. O absurdo que ele fez, eu não teria essa capacidade. E aí eu te digo, meus irmãos, quando nós voltamos no passado, nós descobrimos que sim. Nós temos essa capacidade, nós tínhamos no passado e sim, fazíamos muito mais mal. Se estamos aqui hoje é pela misericórdia divina. Quem volta ao passado tem muitas notícias de como éramos. E é por isso mesmo que a nossa obrigação de dialogar com aquele que sofre é maior ainda. Porque nesse diálogo eu vou libertar parte da consciência dele que está presa naquele momento do sofrimento. Nesses atendimentos espirituais, os mais bonitos são os atendimentos relacionados aos suicidas. Porque esses nossos irmãos, ao desencarnarem, percorrem um tempo de sofrimento muito grande, um tempo físico e um tempo mental, que fazem com que se perca a noção de quanto tempo passou, noção do que aconteceu com aquele irmão. Sabemos que os espíritos suicidas, eles tendem a recobrar o momento do suicídio de forma contínua. Se ele se enforca, ele se sente sendo sufocado a todo momento, e vários outros exemplos. Acalmar esse irmão é uma coisa muito bonita de se ver.
É como você jogar um balde de água em alguém que está pegando fogo. É você dar um tranquilizante para alguém que está em choque. É você conseguir, nesse primeiro socorro, dizer, respira. Agora nós vamos conversar e eu vou te ajudar a entender que vai ficar tudo bem. Por isso é importante que nós tenhamos essa paciência, essa calma, essa tolerância, que era o que nosso irmão na história não tinha. O exemplo que nós tínhamos a respeito do atendimento que ele fazia se refletia na sua vida pessoal, se refletia na sua lide com os seus colegas de trabalho, se refletia provavelmente na sua família, no seu espaço de cotidiano. E por isso nós começamos a pensar que, se nós pretendemos trabalhar não só nas reuniões mediúnicas, mas em outras atividades da doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, é preciso que nós nos habituemos a, no dia a dia, também sermos assim. Que pessoa é que consegue, em 1 hora da semana, ser boa, ser perfeita, né? Vou rezar naquele minutinho que eu estou ali dentro do trabalho, vou tomar o passe, naquele momento eu estou bem. E aí, nas outras 100 e tantas horas da semana, nós vamos rir abaixo. Nós desperdiçamos tudo aquilo que nós prometemos. Nós não cumprimos aquilo que nós acreditamos. E nos distanciamos dessa prática da mediunidade com Jesus. É muito difícil porque a vida no dia a dia não nos ajuda muito. Nós somos extremamente convidados à prática da tolerância. Costumo dizer que o Chico Xavier era muito bonzinho porque ele não precisava dirigir. Porque se ele tivesse carteira de motorista, ele não teria a mesma paciência com as pessoas. Divaldo, se eu não me engano, também não dirige, né? Mas, piadas à parte, nós somos convidados a essa tolerância. E é difícil nós conseguirmos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Mas hábitos, eles servem para ser construídos. Se eu busco a prática da tolerância e eu consigo tolerar aqueles espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas, por que eu não consigo tolerar o meu colega de trabalho? Por que eu consigo tolerar aquele espírito que eu nunca vi na vida e que eu falo com ele, eu auxilio, mas aquele irmão que está ali do meu lado, não surge a empatia, não surge a tolerância. E aí, nesse sentido, vem a resposta a essa nossa dificuldade, que ainda é o egoísmo. Quando nós buscamos a verdade do trabalho e buscamos trabalhar, não só na mediunidade, mas em qualquer outra melhoria das nossas vidas, se nós somente pensarmos em nós, nós não evoluímos, nós não seguimos em frente. Nós vamos ter essa dificuldade onde quer que nós estejamos, porque o seu colega de trabalho difícil estará em outra empresa com outro nome, com outra roupagem. O seu familiar em outra encarnação voltará ao seu convívio ou você receberá outro familiar que se adeque à sua necessidade de aprendizado. Porque talvez o problema esteja em você. Nessa sua vontade de só pensar em você mesmo. Não pensar que o outro precisa daquele espaço, não pensar que o outro tem as necessidades dele, pensar que a todo momento eu preciso estar à frente, eu mereço tudo. Eu mereço, mas todos merecem. E se todos nós merecemos, é preciso que nós aprendamos a dividir. Parte do Evangelho de Jesus nos ensina isso, a dividir, a amar, a perdoar. E é a partir desse momento que nós começamos a esquecer de nós mesmos, que nós começamos a nos colocar no lugar do outro. Entender que se aquela pessoa errou, ela tinha seus motivos para cometer aquele crime, para tropeçar daquela maneira. Ele tem atenuantes, tem conflitantes que os levaram àquele momento, mas eu consigo compreender a dor que o motivou ao erro e, acima de tudo, não acusar,
mas ajudar aquele irmão a reerguer-se. Porque num determinado momento, fomos nós que fomos levantados. Fomos nós que tivemos a oportunidade de sermos reerguidos. Fomos nós que tivemos um momento de reparação. E para que nós possamos finalizar, deixo aqui para vocês uma última história. Num dos grupos de trabalho mediúnico que eu participei, tem só uma carinha de jovem, né, Sebastião? Se eu contar a idade, ninguém vai acreditar. Mas há mais de 20 anos que eu participo de alguns trabalhos mediúnicos. Tivemos a oportunidade de auxiliar alguns espíritos que estavam presos ainda mentalmente a uma situação relacionada à época da escravidão aqui no Brasil. Nosso grupo de trabalho começou a perceber um cenário de um engenho de cana-de-açúcar, onde vários espíritos estavam ainda se sentindo torturados pelo peso da escravidão. E eu pessoalmente sentia os meus punhos algemados, com aquelas algemas mais grossas de ferro, pesadas, né? E nesse processo, durante esse trabalho, que durou algumas semanas, muitos espíritos foram atendidos e libertos desse sofrimento. Aí vocês podem me perguntar, nossa, Lucas, mas já se passaram 300, 400 anos, né? Esses espíritos se encontram presos nesse pensamento desde aquela época? Alguns sim. Outros espíritos passam por processos de regressão para que consigam se libertar daqueles traumas. Os terapeutas aqui no plano físico não fazem regressão nos consultórios para que você possa se libertar de traumas dessa encarnação ou de encarnações passadas? Os espíritos também o fazem. Então, são muitos espíritos que se libertam através deste processo desse processo de restauração dessa persona do passado. E um desses espíritos, que estava ali naquele momento de sofrimento, demonstrou um sofrimento muito grande. Eu o via num tronco, amarrado, com a língua cortada. E eu ficava imaginando o que esse irmão fez para que ele estivesse condenado daquela forma, né? E aquele irmão sofreu muitos dias com sede, com fome, até que na derradeira hora da sua morte ele olha para o céu e pergunta para Deus: Deus, o que foi que eu fiz para merecer uma morte como essa? E naquele momento ele vai e desencarna, mas começando a se resignar a partir daquela dor, a partir daquele trauma. Tive a grata surpresa de descobrir que o irmão no tronco era eu. Minha língua foi cortada porque eu falava demais. Na época do engenho, eu brigava muito com os senhores porque eu achava que tinha mais direitos e queria que as pessoas tivessem mais direitos, mas o resgate daquela morte advém de outras experiências que posso contar em outras oportunidades. Mas naquele momento em que me libertei daquela dor, pude perceber que, sendo e utilizando os dons que nós recebemos, nós conseguimos ir muito mais além. Quando nós agradecemos a dor, quando nós agradecemos a oportunidade de trabalho que nós temos e não sofremos com o que quer que venha no nosso caminho, nós começamos a crescer. E nós começamos a entender o nosso papel, seja onde quer que nós estejamos. Essa história é apenas para ilustrar o quanto é possível nós crescermos dentro dos trabalhos que nós desenvolvemos nas casas espíritas. Seja um trabalho de assistência a famílias carentes, seja um trabalho de evangelização à mocidade, seja uma reunião de estudos como essa, o trabalho de fluidoterapia, place, seja nas reuniões mediúnicas. Onde quer que nós estejamos, em qualquer trabalho que nós estejamos fazendo, é importante que nós trabalhemos buscando Jesus, buscando com essa prática do Evangelho,
compreender quem somos nós nesse local que nós estamos e aonde nós pretendemos chegar. Nesse momento, nós agradecemos o Lucas Gabriel, que veio estar conosco nesta noite de hoje. Que Deus possa abençoar. Então, assim, nós vamos encerrando a primeira parte da nossa atividade, para logo em seguida iniciar a segunda parte. Em nome de Deus, em nome de Jesus.